Bom sábado. Bom sábado. Talvez vocês tenham se espantado com o título do sermão. Não sei quem olhou no boletim. Eu me espantei, eu mesmo criei o título, mas eu me espantei, porque estava Fá Paradela, eu quero ser um porco. Mas não era essa a ideia. Esse é o título, não é um desejo meu, tá? Depois vocês vão entender o contexto. Por que eu quis dizer isso, por que da analogia. Mas enfim, esqueçam isso aí. É o de menos. Eu queria pedir para vocês abrirem as Bíblias em Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus 28, 19. Todo mundo achou? Sim? Posso ler? Então vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esses são os últimos versos do livro de Mateus. Quem que está falando isso? Esse verso é bem pop, né? Vai, façam discípulos, etc. Quem que está dizendo esse verso? Quem que está falando? Jesus. E em que momento do ministério dele ele falou isso para os discípulos? No final do quê? No final do ministério dele, é os últimos versos de Mateus. Então você imagina que ele já morreu e ressuscitou, não é isso? Então quando Jesus está falando isso para os discípulos, ele já está... É a última frase que ele fala antes de subir para o céu. Então ela parece ser muito importante, porque quando você tem um último recado para dar antes de você ir embora, você precisa dar uma ênfase, não é? E Jesus escolheu essa frase como sendo a última frase que ele falou, a última ordem que ele deu para os discípulos antes de subir para o céu. Então a gente tem que olhar com muita atenção. O que diz o verso? Vou ler de novo para você entender a importância dele. Agora que você entendeu que foi o último que ele falou antes de subir. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse trecho tem até um subtítulo na Bíblia, que é claro que não foi o escritor que colocou, os tradutores colocaram, e ele é bem conhecido esse título. Como é que se chama? A grande comissão. Ele dá aquelas últimas instruções para os discípulos. E tem gente que, é claro, a Bíblia ela é um resumo de uma história. Tem gente que pensa assim, Jesus estava ali com os discípulos e ele estava pronto para subir. E ele falou assim, peraí gente, peraí rapazes, só mais uma coisa antes de eu subir. Eu quero que vocês vão e façam discípulos e os batizem e tal. É só um detalhe que eu esqueci. Aí depois ele subiu. Vocês já acham que foi assim? Que a ordem de ir e fazer discípulos era um detalhe que Jesus se lembrou no final do ministério e aí ele resolveu subir. Ou a Bíblia é toda cheia dessa ordem em todas as partes? A Bíblia ela é cheia, ela é recheada de missão. A Bíblia ela é feita de missão. Missão no começo, missão no meio, missão no fim. O teor principal da Bíblia é a missão. Ela começa com uma missão dada a um homem e termina em Apocalipse com a comemoração porque a missão foi cumprida. Então a Bíblia é uma história de missão. Então Jesus não chegou e falou, rapazes, só mais uma coisa que eu esqueci de falar esses anos todos. Vão e façam discípulos. Na verdade, ele só relembrou uma coisa que ele tinha vivido o ministério dele inteiro. Então, pensem nisso. O ministério de Jesus, ele é constante e seguir essa ordem. E se eu estava falando para vocês que a Bíblia é toda missão, você pode perguntar para mim, mas o que tem a criação do mundo a ver com missão? Não é? O que tem a história de Noé a ver com missão, de ir fazer discípulos? Na verdade, não tem nada a ver. Gênesis de 1 a 11 é a introdução da Bíblia. Mas Gênesis 12 é o verdadeiro começo da Bíblia. E eu queria que vocês lessem para entender o que está dizendo esse Gênesis capítulo 12. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Ali você vai ver
qual é o verdadeiro começo da Bíblia. O resto é introdução, é muito importante. Vai te contextualizar. Mas para que serve Gênesis de 1 a 11? É para te deixar a par de um contexto maior. E a Bíblia verdadeiramente, em termos de objetivo, começa em Gênesis 12. Então você deve estar curioso para saber o que está dizendo Gênesis 12. Eu até projetei aqui. Ali eu não vou enxergar, mas aqui eu vou enxergar. Esse também é conhecido. E por que esse é o começo da Bíblia em termos de objetivo? Entenda comigo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já leu esse verso. Mas agora que eu falei que esse é o verdadeiro começo da Bíblia em termos de objetivo, eu queria que vocês me ajudassem a entender por que esse é o começo da Bíblia. Vocês têm alguma ideia? Vocês já ouviram essa história, né? Estava lá Abraão e Deus chegou para ele e deu uma ordem, uma coisa inesperada, totalmente inovadora, e foi isso que ele falou. Ele falou: você vai sair da sua casa para o lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. Quem você abençoar vai ser abençoado, quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Por que esse é o começo da Bíblia em termos de objetivo, já que a Bíblia, o foco da Bíblia é missões? Por quê? Foi a missão que Deus deu para Abraão. E Deus não tinha dado nenhuma missão parecida para nenhum outro personagem antes disso, é isso? Mas em termos, nesses termos, será que ele tinha dado? Por que essa missão é especial em comparação com as outras que vieram anteriormente? Vamos entender o teor dessa ordem. Ele chegou e falou: você vai sair da sua casa, vai para um lugar totalmente novo. Eu vou te abençoar. Quem você abençoar vai ser abençoado. Quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E eu vou fazer de você uma grande nação. E através de você, todas as nações, as famílias da terra vão ser benditas. Eu consigo dividir esse texto bíblico em duas partes diferentes. E geralmente a gente acaba ignorando algumas e ressaltando outras, quando a gente lembra desse verso e de vários outros. Parece uma promessa comum de um Deus tribal qualquer, não é? Eu vou te proteger, quem você amaldiçoar também vai ser amaldiçoado, quem você abençoar vai ser abençoado, e etc. Parece uma promessa de um outro Deus qualquer egoísta, como tem outras histórias de deuses que têm seus guerreiros que são protegidos pelos seus deuses. Mas essa história é um pouco diferente, e eu quero que você note comigo. Eu consigo dividi-la em duas partes. O que está de verde é a primeira parte. Ele promete, ele fala para ele sair da terra dele, e promete que tudo vai dar certo. Certo? Que quem for abençoado vai ser abençoado, quem ele amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E ele promete uma proteção. Só que o texto tem duas partes. Tem a linha de cima e essa linha de baixo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Parece um detalhe insignificante, mas, na minha opinião, esse é o principal coração desse texto. Ele fala todas aquelas coisas e termina dizendo o quê? Através de você, quem vai ser bendito? Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E pegando as traduções, ele não está dizendo que toda a família Ferreira, a família Paradela, não é isso. Ele está falando que todas as nações, todas as tribos, todos os povos vão estar representados entre os salvos. E você fala: legal, que bom, né? A gente não quer odiar nenhum outro povo. E pra gente isso não é inovador. Por quê? Porque a gente já tem uma cultura de a gente não tem que odiar o estrangeiro. Mas pensa para Abrão recebendo essa mensagem. Era diferente para ele isso? O jeito que ele ouviu? Porque na mente dele, qual era a ideia? Só o povo que é fiel a Deus que tem que ser abençoado. E os outros povos são pagãos, eles não têm que ser abençoados. E Abraão ouviu essa história e isso soou muito estranho aos ouvidos dele. Todas as famílias da terra têm que ser abençoadas através de você. E por que a Bíblia começa aqui? Porque ele dá uma missão para Abraão que ainda não acabou.
nós não somos descendentes de Abraão, espiritualmente falando? Então, nós continuamos com uma missão de fazer com que, através de nós, todas as famílias da terra sejam abençoadas. É uma missão e tanto, comprometedora, complexa. E às vezes nós não entendemos muito bem o que ela significa. Mas Abraão entendeu muito bem. Vocês perceberam o peso desse texto? Por que que Gênesis de 1 a 11 é como se fosse uma introdução? Deus dá ordens, Deus fala com personagens antes de falar com Abraão. Ele dá missões, mas a primeira missão especial, que ia atingir o mundo inteiro, ele deu para quem? Para Abraão. Dizendo que a partir dali, todas as famílias da terra iam ser abençoadas. Isso era ousado para aquele tempo. E se você talvez não lembre a história toda, mas eu vou dar alguns exemplos aqui de como essa profecia se cumpriu por alguns anos. José foi levado ao Egito. Um outro povo, que não merecia, um povo pagão. E ele abençoou o Egito através de quem? De José. E de Moisés também. Ele abençoou, ele usou essas pessoas para abençoar outros povos que não mereciam, que não eram dignos, que a gente olharia para eles hoje e falaria, Deus não está nem preocupado com eles e ele está indo lá abençoar. Os espias foram conversar com Rabi, que era uma cananeia, que era prostituta. E através dos espias, ele conseguiu abençoar uma pessoa que não era da religião deles, que era uma prostituta. E que se tornou da linhagem de Jesus. Não é? Então, através dos espias, eles abençoaram todas as famílias da terra. Outro, Moisés conseguiu, com seu testemunho, abençoar o seu sogro, Jetro, que era um midianita. Que, teoricamente, não era do povo de Deus, não pertencia ao povo. E ele conseguiu levar essa missão para adiante. Elias foi e abençoou uma viúva. Mas que viúva? A viúva de Sarepta, que não era do povo dele. E ele se tornou uma bênção para uma pessoa de outro povo. Todas as pessoas tinham na cabeça que a missão delas era abençoar todas as famílias da terra. Eliseu, ele podia ter curado vários leprosos, mas ele curou um leproso que era sírio, que não era temente a Deus, que devia fazer muitas coisas erradas. Mas através de Eliseu, todas as famílias da terra foram abençoadas. Jonas, mesmo sem querer, mesmo relutante, ele foi instrumento para levar essa bênção aos ninivitas que não mereciam nem um pouco dela. E por último, Daniel e os babilônios. E eu posso citar dezenas de outros exemplos, e você também com certeza lembra. E por que eu estou falando isso? Estou falando que você tem que pegar seu passaporte e abençoar as outras famílias da terra? Mas será que esse conceito de outras famílias, outras tribos, não mudou um pouco? Porque antes, a nacionalidade tinha a ver com a religião. Então, por que Deus foi claro para Abraão que ele tinha que abençoar todas as famílias da terra? Porque estava implícito que abençoando todas as famílias, ele ia abençoar pessoas de outras religiões, pessoas de outros credos, pessoas com costumes errados. Mas hoje isso não existe mais. As pessoas são muito parecidas no Brasil, nos Estados Unidos, em termos de religião. As tribos mudaram, elas não são mais definidas pela nacionalidade. Elas são definidas por outros critérios. Você pode me ajudar a citar quais são os critérios que hoje em dia definem uma tribo de outra? Divisão do quê? Da terra? Né, tudo bem, mas eu acho que tem outras coisas que são mais claras pra gente. Aqui, em Americanópolis, tem várias tribos. E elas são muito diferentes da gente. Hã? Gente que se veste de jeito diferente que você. Elas são uma outra tribo? São ou não são? Mas Deus disse que nós temos que abençoá-las através do nosso testemunho e não criticá-las. Pega aquele funkeiro que você odeia porque ele passa na sua rua tocando aquela música super agradável. E se você pudesse, você faria coisas terríveis com ele. Ele é de outra tribo, não é? Ele não é estrangeiro, ele nasceu no Brasil, mas ele é como se fosse de outro país. É como se você fosse de Israel e ele fosse um cananeu.
E o que Deus diz para você fazer como missão? Que através de você, aquela pessoa que você acha que não merece tem que ser abençoada. E você odeia aquela pessoa. Então é tão inovador quanto foi para Abraão que ele tinha que abençoar um povo pagão, é para nós termos que sair daqui e abençoar uma pessoa que com certeza não merece. E é verdade, mas só que a gente esquece que a gente também não merece. Apesar da gente se vestir bem e ouvir música legal. Vai para Gálatas 3. Verso 8. Posso ler? Todos acharam? Vou ler aqui, Gálatas 3, verso 8, depois eu vou para o 14, depois eu vou para o 29. Olha o que diz. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Agora vamos para o 14. Isso para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Você viu o que Paulo está falando aqui, né? Vamos para o 29 agora. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então ele está explicando o que a gente acabou de comentar aqui, que a missão dada a Abraão era muito mais complexa do que parecia, e que nós somos parte dessa promessa. E se a gente está em Jesus Cristo, independente de eu ter descendência ou não de judeus, eu sou o quê? Descendência de Abraão. Logo, eu também tenho essa missão de levar a bênção de Deus ao mundo para pessoas que aparentemente não merecem. E isso não é tão simples quanto parece. E por que eu falei que de Gênesis de 1 a 11 é a introdução da Bíblia? Porque Deus se revela às pessoas, mas não de forma específica. Ele se revela de forma geral. E ele se revela hoje de forma geral também. Quando você vai numa pessoa que nunca teve religião e ela tem Deus no coração, não fala que ela é um incrédulo. Deus se revelou a ela de uma forma geral. Quando você vai num povo, uma tribo, que nunca ouviu falar de Deus, mas ela tem um Deus lá que é muito parecido com o nosso, não chame eles de pagão. Eles têm uma revelação geral, que foi dada por Deus. A gente já ouviu falar sobre essa revelação geral, que ela não está na Bíblia, que não tem um profeta, mas as pessoas têm um senso da existência de Deus, em qualquer lugar. E tem uma revelação que é o quê? Que é específica, que foi a que Abraão recebeu. Faça isso, vá para tal lugar, a mensagem é essa, escreva isso. E nós somos portadores de qual revelação? A geral ou a específica? A geral ou a específica? Nós somos portadores de uma mensagem específica. Por quê? Porque ela está escrita, ela é detalhada, ela não é genérica. E se nós somos portadores dessa mensagem específica, e nós temos um público diverso, então nós precisamos ter diferentes métodos. Vocês percebem onde a gente chegou? O que eu estou querendo dizer? Você, adventista do sétimo dia, é portador, como Abraão, como descendente de Abraão, de uma mensagem específica, não de uma mensagem geral. Ela tem detalhes que as pessoas por aí não vão pegar sozinhas. E você também acabou de aprender que você precisa abençoar todas as famílias da terra. E as famílias são diferentes, não são? São funkeiros, roqueiros, prostitutas, drogados, pobres, ricos, intelectuais, ignorantes. Cada um tem uma linguagem. E como é que você acha que você vai conseguir evangelizar essas pessoas, levar a bênção de Deus, falando de forma genérica? Do jeito que a gente fala. Saindo de monte para entregar livro da grande esperança e se sentindo satisfeito com isso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Eu não estou falando que é errado você entregar livro da grande esperança. Mas você se acha aliviado depois que você faz isso. E você fala com o drogado, com a prostituta, com o rico, com o pobre, as mesmas frases de sempre. Jesus te ama e eu também.
Você chega e fala, irmã, vamos para a igreja. Você não muda o discurso, mas Deus disse que você tem que abençoar todas as famílias da terra. E você fala igual para todo mundo. Como é que você acha que você vai atingir uma pessoa com um discurso superficial e irrelevante desse? Sendo que a sua mensagem é específica e que o público é diverso. Se você não lembrar de nada do que eu falei aqui, lembre-se disso. A sua mensagem é específica e o seu público é diverso. Então você precisa falar diferente com cada um. E você tem uma mensagem especial, você não pode ser genérico. Abraão tinha uma missão especial só para ele. José tinha uma missão especial só para ele. Daniel tinha uma outra missão. Paulo tinha uma outra missão. Qual que é a sua missão como cristão? Qual é a sua missão? Qual é a sua identidade cristã? Qual vai ser a sua carreira cristã? Para onde você vai? Como você faz? Quais são os seus métodos? Ou você age em bando aqui dentro da igreja? Você fala igual todo mundo fala e não atinge ninguém por isso. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Não tem como hoje, com várias tribos dentro de um país só, nós falarmos a mesma língua, nós usarmos os mesmos métodos antiquados de sempre e esperarmos algum resultado. Nós precisamos ser mais inteligentes aqui dentro, da mesma forma que nós somos lá fora nos nossos negócios. Quando um vendedor vai vender, ele estuda o seu público-alvo. Ele sabe para quem vender, o que dizer para um, o que não dizer para outro, e ele adequa o seu discurso, e nós falamos igualzinho para todo mundo, porque nós não vamos ganhar comissão em cima dessa venda. Vocês percebem? Nós precisamos tomar mais cuidado. E eu acho que se a gente estudar a história de alguns personagens, nós vamos entender como eles encararam a missão pessoal deles e talvez conseguir construir a nossa missão. Nós temos uma missão. Eu tenho amigos que são diferentes dos de vocês. Os de vocês têm uma classe social, os meus têm outras. Tem uma escolaridade, os meus têm outras. Eu preciso ter uma missão. Você precisa ter uma missão. Cada um tem o seu ministério. Nós não temos que agir em bandos, porque nós não vamos atingir ninguém. Nosso discurso é irrelevante e ele deveria ser específico. Vamos entender então algumas histórias rapidamente de pessoas que entenderam sua missão pessoal e que conseguiram cumprir a missão de levar a bênção de Deus a todos os lugares. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, do 3 ao 8. Todo mundo achou? Sim, eu vou ler aqui. Lucas 3, verso 3. Só um. Vamos lá. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. De quem que é esse trecho? A quem se refere? A que personagem bíblico? Quem? João Batista. E a própria Bíblia cita um texto antigo que se referia a João Batista. E depois fala dele conversando com as pessoas e chamando elas de víboras mesmo, dizendo que elas não deviam se auto-intitular descendentes de Abraão, porque Deus pode fazer descendentes de Abraão saírem das pedras. O que ele estava querendo dizer com isso?
a descendência de Abraão não tem mais a ver com sangue. Hoje, um gentil que se converte pode ser descendente de Abraão e ter a mesma missão que vocês, fariseus hipócritas, têm. Mas se eu perguntasse para vocês, em poucas palavras, 2 palavras, qual era a missão individual de João Batista? Você conseguiria me dizer, lendo o que está escrito, principalmente naquele texto antigo que foi lido aqui? Qual que era a missão individual de João Batista? Em poucas palavras. Arrependimento. Mas tem um outro trecho que, sabe, que mata toda a charada. No comecinho, voz que clama do deserto, preparem o quê? O caminho. Por que a missão de João Batista era preparar o caminho? Porque ele existia exatamente para preparar o caminho para Jesus chegar. Ele era primo de Jesus, tinha a idade parecida, e a missão dele era introduzir a chegada de Jesus. Então ele falou de Jesus pouco tempo antes de Jesus começar seu ministério. Então qual que era a missão individual de João Batista? Preparar o caminho, não é? Você percebe que a missão de João Batista era específica? E o público dele era diverso? Ele falava com os fariseus chamando eles de víboras. E ele falava com o pobre usando outra linguagem. Porque ele entendeu que as tribos são diversas e que a mensagem era o quê? Específica. Qual que era a missão de João Batista? Preparar o caminho. E é legal, agora eu quero descobrir a minha missão, mas nem sempre isso é legal. Por quê? Porque a missão de João Batista também pedia que, provavelmente, que ele morresse depois que Jesus assumisse seu ministério. Por quê? Porque se a missão de João Batista era preparar o caminho, depois que Jesus chegou, o que tinha que acontecer com ele? Ele já não era mais útil para esse tipo de missão. E o que aconteceu com ele? Ele morreu. Por quê? Porque João Batista não podia continuar pregando, preparando o caminho de alguém que já chegou. Então ele morreu. João Batista assumiu sua missão, mas ela teve um custo. Ela foi curta. Ela foi muito significativa, mas ela foi curta. E às vezes quando você ouve falar por aí, Deus tem um plano na sua vida, você pensa naquela promoção que você quer, naquele carro novo que você quer, mas será que o plano de Deus para você talvez não tenha sofrimento embutido? Você quer aceitar o plano de Deus? Talvez venham coisas boas e talvez venham coisas ruins. E a cabeça de João Batista foi parar numa bandeja, porque ele aceitou sua missão individual. Eu não sei se a sua é viver ou morrer, é sofrer ou ser bem-sucedido, mas você precisa aceitar a sua missão, independente de quão agradável ela seja ou não. E se João Batista fosse muito genérico, distribuísse folhetos, falasse Jesus te ama, ele não teria atingido fariseus, não teria atingido pobres, e as pessoas não teriam percebido que Jesus tinha chegado na terra. A missão dele era específica, o discurso precisava ser. Vamos para Lucas 4 agora. Verso 16. Um outro personagem que aceitou sua missão individual, seu ministério individual. E vamos ver o que aconteceu com ele. Todo mundo achou aí? Lucas 4:16. Olha o que diz. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e se assentou. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam bem admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra.
Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficavam furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora constituída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Por que eu li esse trecho todo? Jesus começou o seu ministério fazendo curas, milagres e pregando para as pessoas de fora, não para as pessoas de dentro. Ele começou curando estrangeiros, gentios, falando para pessoas que aparentemente não mereciam. E os judeus já tinham ouvido falar nele. Tanto que quando ele começou a falar na sinagoga, estava todo mundo olhando para ele, na expectativa. Falando, esse Jesus aí, todo mundo diz que ele cura, eu estou doido para ver o milagre dele. E ele foi na sinagoga, abriu um livro, leu e se sentou. Nenhuma cura, nenhum milagre, nenhuma palavra de conforto. Ele só leu uma profecia a respeito dele. E as pessoas começaram a falar, até o verso 23 fala, ele já tinha feito curas em Cafarnaum, por isso que as pessoas estavam ansiosas para ver ele fazer curas. E ele foi para o próprio povo dele e não fez cura nenhuma. E aí depois o que ele fala? Elias podia ter ajudado qualquer viúva. E qual viúva que ele ajudou? A viúva de Sarepta. Eliseu podia ter curado qualquer leproso de Israel. E ele curou quem? Naamã, que era um sírio. Por quê? Porque Elias, Eliseu e Jesus entenderam a bênção e a missão que lhes foi dada através de Abraão. Que através deles devia ser bendita todas as famílias da terra. Que a atenção deles como missão pessoal tinha que ser voltada para quem? Para as pessoas de fora, não para as pessoas de dentro. Por isso que Elias ajudou uma estrangeira, por isso que Eliseu curou um leproso estrangeiro, por isso que Jesus não curou na sinagoga, ele curou pessoas lá de fora, os pobres, oprimidos e rejeitados, porque eles tinham entendido que apesar da missão deles ser diferente, tinha um ponto em comum. O discurso tinha que ser específico e o público era diverso, e eles precisavam dar atenção para os excluídos, e todas as missões têm a ver com isso. Todas as missões incluem eu olhar para fora e não para dentro. E todos esses personagens entenderam isso. João Batista dava atenção para quem aparentemente não merecia. Jesus curava quem aparentemente não merecia. Eliseu davam atenção para estrangeiros. E todos eles olhavam para os rejeitados. E hoje nós temos uma série de rejeitados. Não são americanos, argentinos, não tem a ver com nacionalidade, mas tem a ver com cultura. Você conhece algum ateu? E você olha para ele e fala o quê? O fogo de Malaca vai cair em você, é isso? Mas ele é o leproso, ele é o estrangeiro dos nossos dias. E se você não olhar para ele com carinho, você não tem missão nenhuma nessa terra. De que adianta ficar aqui passando a mão na cabeça do seu irmão? A sua missão não tem nada a ver aqui dentro, ela tem a ver lá fora. Os ateus precisam de alguém que conheça a mente deles, que seja parecido com eles e que fale a linguagem deles. Não um irmãozinho que não sabe nem o que é ateísmo e que vai lá bater a mão nas costas e dar um folheto. Isso não funciona. Algum de vocês precisa acordar e falar, eu consigo falar bem com ateus. E minha missão pessoal é levar a bênção para essa família da terra. Você conhece baladeiros? Ou não? Eu não conheço nenhum. Imagina. E você olha para os baladeiros e fala, esse aí já está entregue, né? Mas eles são uma das famílias da terra que Deus mandou que fosse abençoada. E você, como fariseu, fica aqui dentro da sinagoga esperando o milagre. Mas a sua missão, algum de vocês que dialoga bem com esse público, precisa ir lá e saber como falar para trazer essa pessoa aqui para a igreja. E quando ela chegar, ela não pode ter olhares tortos de pessoas que julgam. Ela precisa ter olhares de amor, de pessoas que acolhem. Você conhece funkeiros? Eles são uma das famílias da terra que você precisa atingir. Talvez não todos precisem, mas algum que dialoga bem,
que já foi, que mora perto, que sabe os dialetos, que sabe como se fala, como se veste, que tem trejeitos parecidos, precisa usar isso como uma missão pessoal e levar isso para essa família da terra. Porque Abraão recebeu essa missão e ela é nossa hoje. Você conhece roqueiros? Conhece? Você fala, esse aí eu nem chego perto, tenho medo que ele vai me matar, né? Ele parece um assassino. Mas não é. Ele é uma pessoa que precisa de alguém que saiba falar a linguagem dele. E se ninguém fizer isso, ele vai se perder. E você vai ser responsável pelo sangue dele. Você conhece gays, lésbicas e simpatizantes? Ah, não, aí não vou não. Né? Mas alguém precisa ir. Alguém que não se sinta incomodado. Alguém que não se sinta mal ao lado dessas pessoas, porque elas são filhas de Deus. Elas são uma das famílias da terra que Deus mandou que Abraão abençoasse através da sua descendência. E quem é a descendência de Abraão hoje? Abraão morreu. Somos nós. E nós temos que continuar cumprindo a missão que Elias, Eliseu, Jesus, João Batista e Abraão receberam. Alguém que não se sinta mal precisa entender que a missão dele é falar com esse público, trazê-los aqui e treinar a igreja para que não sejam julgadas, mas sejam amadas. E o resto Deus faz. Nós nos preocupamos com muitos detalhes que não são importantes. Nossa missão vai muito além das nossas frases genéricas, dos nossos livros da grande esperança e de outros assuntos que a gente costuma falar com muita segurança, mas não tem conteúdo nenhum. Vai para João 4. Todo mundo achou? João 4, 35. Jesus está falando esse trecho. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Lembra, essa frase ela é bem conhecida, né? Jesus está falando, olhai os campos, não é? Eles já estão brancos para a colheita. O que é brancos para a colheita? Ele estava olhando para que tipo de planta? Trigo, né? Quando o trigo está pronto para a colheita, você olha para o campo, ele está todo branco. Então Jesus estava olhando para uma plantação de trigo e falando, ele estava olhando para uma multidão e falando, tá vendo? Eles são como o trigo, não é? E esse trigo, joio, é uma expressão muito comum que a gente herdou da Bíblia. A gente sabe que trigo são os salvos e joio são os perdidos. E ele estava olhando para quem quando ele falou do trigo? Vai lá e lê o título do capítulo. Que história é essa? Que história é essa? Em que contexto Jesus falou? É bom entender o contexto, né? Não só pegar o verso isolado. Hã? Qual que é o... Sim, mas antes, vai um pouquinho antes, lê o título de cima, mais para cima. Ele estava falando com quem? Com a mulher samaritana. Lembra da mulher do poço? Ela não era de Israel, ela era de Samaria. E quando ele pregou para os samaritanos através daquela mulher, ela foi ser uma bênção para uma das famílias da terra, que eram os samaritanos. E se referindo aos samaritanos, Jesus falou, olhem o trigo. Você conseguiria hoje olhar lá na Paulista, na hora da parada gay, e apontar para alguns e falar, tá vendo o trigo ali? Mas Jesus fez isso em certo sentido. Jesus apontou para pessoas que aparentemente não merecem nada, aparentemente, e falou, ali é o trigo. E talvez ele aponte para aqui dentro hoje e fale, tá vendo, aqui é o joio. Inverteu. Quando a gente fala de joio e trigo, a gente fala, é uma questão interna. Joio são alguns da igreja que vão se perder e trigo são alguns da igreja que vão se salvar. Mas talvez o trigo esteja lá fora e o joio aqui dentro. E Jesus apontou para o trigo. Preste atenção quando Jesus aponta, porque ele não erra. Ele sabe o que está dizendo. Tem alguns problemas que, na minha opinião, eles são típicos da nossa igreja,
que talvez nos ajudem a entender o que nós temos que fazer para mudar esse quadro. Por exemplo. Opa, travou. Você passa aí para mim? Obrigado. Nós temos um objetivo de formar membros e não discípulos. E a grande comissão que a gente lê em Mateus 28 não está dizendo forme membros, forme discípulos. E qual a diferença entre um discípulo e um membro? Qual a diferença entre um nome no livro da igreja, uma certidão de batismo e formar um discípulo? O que o discípulo faz que o membro não faz? O discípulo, ele multiplica. Ele faz de novo o que fizeram com ele. Ele forma outros discípulos. E o membro, ele senta aí e assiste o culto, passivamente. E a gente tem essa mentalidade atrasada de que, ele recebeu todos os estudos? Ele parou de fumar, parou de beber? Então fechou. Fiz minha missão, eu vou para o próximo. E aí ele pode até ter aceitado a Jesus de forma sincera, mas ele ainda não se transformou em um discípulo. Não estou falando que ele não tem que ser batizado, mas você precisa continuar dando atenção para ele. E você parou de dar atenção porque você está formando membro e não discípulo, e ele virou membro, já está bom. E você vai embora. E ele esfria na fé e se perde, porque você não deu atenção devida e não formou um discípulo. E para você formar discípulos, você precisa ser um líder. Não basta você ser também um membro. Então você não... Dar estudo é fácil. Você precisa ser um líder para formar algum discípulo. E transformar ele também num líder, para que ele forme mais discípulos. Pense nisso. Passa mais um para mim, por favor. Nós temos um vício em campanhas, programas, mutirões. Tudo que é coletivo, que tira a nossa vergonha de falar com os outros. Vamos entregar livro? Vamos, todo mundo. Vai comigo? Você vai comigo, eu não vou sozinho. Mutirão de Natal, por quê? Porque a gente não tem piedade durante o ano, mas a gente tem no Natal. Campanhas e picos de euforia que tentam cobrir a nossa negligência ao longo do ano. Nós não temos que pregar coletivamente, nós temos que pregar individualmente, porque essa missão individual não tem como eu pregar em massa. Eu preciso pregar do meu jeito, e você precisa pregar do seu jeito. Essa é a nossa missão, individual. Tem gente que faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Eu estou no Desbravador, aí ano que vem eu estou no Aventureiros, depois eu estou na música, depois eu vou à igreja, depois eu estou no som. Ótimo, você está ajudando a causa de Deus, mas que missão individual você está cumprindo, fazendo de tudo um pouco e não fazendo nada direito? Você precisa descobrir os seus talentos e cumprir o seu propósito para com Deus. E não ficar esperando a comissão de nomeações te indicar para alguma coisa e aí você aceita ou não. Você precisa ter uma missão específica e não fazer de tudo. Você conhece gente que não tem carreira profissional, ela tem bico, ela faz bico, ela vive de bico. E aí o que você está fazendo? Estou vendendo livro. E agora? Não, estou vendendo Avon. E agora? Não, agora eu arranjei um emprego ali de segurança, aí depois você vê ele não está mais. Ele ganha vida? Ele ganha, mas ele nunca vai ter uma carreira segura na vida. A nossa carreira espiritual é igual. Se você faz de tudo e não faz nada, você não tem uma carreira espiritual. Você não tem uma carreira pautada nos seus talentos, na sua missão. Que ela não tem que ser estabelecida, ela tem que ser descoberta. Deus já sabe. Pergunte para ele. E da mesma forma que ele falou para Abraão, ele vai falar para você. São missões muito importantes. Para terminar, eu espero que você se lembre muito bem disso. O seu propósito é mais importante que o seu talento. E a igreja adventista fala muito de talento, porque ela tem pessoas muito talentosas. E ela fica, às vezes, exageradamente focando em talentos. E sabe qual é o problema de focar em talentos? É que tem gente por aí que acha que não tem muitos talentos. O que acontece com ela? Qual a tendência? Ela fica no banco e se transforma num membro. E ela entende que se ela não é muito talentosa, ela tem que participar mais passivamente. Mas o propósito é mais importante do que o talento. O talento ele vem, Deus dá para você usar. Mas você precisa ter um propósito, por mais simples que você seja. E aí os seus talentos vão ser potencializados. Uma vez o pastor Diego do Biblecast veio aqui, fez uma palestra muito interessante, dizendo que não adianta. Hoje em dia todo mundo fala de Deus. Se a gente não for específico, nosso discurso vai se perder no mar de relevância que tem lá fora. E como ser relevante hoje? Além de dar o exemplo, você precisa ter brilho nos olhos.
E às vezes a gente fala de Deus com um desânimo que a pessoa sente. E ela não tem vontade de vir para cá, porque ela sabe que o meu discurso é genérico, eu falo uma fala decorada, eu não tenho nada específico. Ninguém tem vontade de fazer parte de um grupo assim. Eu preciso ter um discurso afiado, específico, com brilho nos olhos, que vai trazer as pessoas para cá para dentro. Só assim eu consigo gerar transformação através de Deus e cumprir a missão que Abraão recebeu de Deus, e eu sou descendência dele. Lembra que o sermão é Eu Quero Ser o Porco, né? Só para deixar vocês curiosos. Isso aí é um belo de um prato de bacon com ovos fritos, recomendado para quem está de regime, quem tem problema cardíaco aí. Bacon com ovo. E tem uma analogia, vocês já devem ter ouvido, que ela é bem interessante. Ela diz assim: para você ter um prato de ovos com bacon, você precisa de dois personagens participando, da galinha, que doa os ovos, e do porco, que doa o bacon. Só que o envolvimento deles é diferente, né? Porque a galinha doou os ovos e está tranquila, e o porco doou o bacon e está morto. A galinha se envolveu e o porco se comprometeu. É diferente, né? Eles participaram, mas cada um com um grau de envolvimento. A galinha se envolveu e o porco se comprometeu. Em termos de carreira cristã, escolha ser o porco. Se comprometa. Se precisar, dê a sua própria vida. É fácil você doar o seu ovinho lá e ficar esperando, né? Olhando as pessoas comendo o seu ovo, falando, tá tudo bem, eu tô aqui sentado, eu já fiz minha parte. Mas quando você se compromete de verdade, os resultados são muito maiores. Eu queria fazer um apelo para vocês hoje. Eu não sou muito de fazer apelo, tem gente que sabe disso, porque eu acho que os apelos às vezes são meio genéricos, mas eu vou fazer um apelo para vocês hoje mais específico. Eu espero que você tenha entendido que você precisa ter uma missão individual. Você precisa ter uma carreira cristã, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o momento é esse, daqui para frente. Eu vou entregar para quem estiver interessado uma fichinha para que você coloque seu nome, acho que tem até uma cópia, o seu nome, seu endereço, seu telefone, o seu e-mail e que dia que você acha que é bom você receber visita. E a gente vai na sua casa ajudar você a descobrir a sua missão individual. Combinado? Esse é o meu apelo. Não tem música, vai ter música, mas meu apelo não é muito emocionado porque eu não sou um cara muito sentimental e tal. Mas ele é um apelo de qualquer forma. Eu quero que você se levante durante a música. Vamos pôr um pouco mais de sentimento aí. Eu quero que você se levante durante a música. Se você quiser realmente, não por pressão, receber uma visita, nós vamos em grupo lá e vamos te dar alguns outros conceitos que não tivemos tempo de passar, para que você ajude a montar a sua carreira cristã. E esse assunto ele é tão importante que a gente decidiu em grupo fazer dele o tema do próximo acampamento de carnaval, o próximo retiro espiritual de 2014. Nós vamos fazer um seminário lá sobre como descobrir a sua carreira cristã. E nós queremos que você saia do retiro, se você for, com uma folhinha de uma página com toda a sua carreira planejada. Inclusive o que você precisa abandonar, tudo individual. Você vai fazer, não vai mostrar para ninguém. Mas você vai entender todos os passos que você precisa dar para começar a cumprir a missão que Deus tem na sua vida, que todos os descendentes de Abraão têm. Lá nós vamos discutir isso. Se você não puder ir, nós vamos discutir em outros momentos. Mas lá nós vamos fazer uma imersão em carreira cristã. E eu acredito que vai ser um dos acampamentos mais enriquecedores do ponto de vista espiritual. Se você puder ir, eu recomendo que você vá. Eu estarei lá e vou ajudar a fazer esse programa todo. Com outras pessoas, é claro. Mas mesmo assim, mesmo se você não for, se você sentir vontade, você vai ter a oportunidade de preencher isso aí e devolver hoje mesmo. Eu vou pedir para alguém até me ajudar, distribuindo e recolhendo no final do culto. E se faltar papel, você preenche esses mesmos dados em alguma folha qualquer e devolva. Alguém pode me ajudar? Obrigado. Agora nós vamos ter uma mensagem musical. Durante a mensagem, se você quiser, você se levanta, vai receber. No final do culto você preenche e devolve para as mesmas pessoas que você entregou. Mas preste atenção na música e pense no que nós falamos hoje e que Deus nos abençoe e nos torne pessoas mais efetivas para a glória e honra dele. Amém.